Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das reações de enóis e enolatos. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de reações de adição condensação aldólica, não é? Envolvendo basicamente aldeídos e cetonas. Como eu já falei, os enolatos também podem ser gerados a partir de qualquer composto carbonilado, como ácido carboxílicos, ésteres, amidas, né? Mas, basicamente, nós começamos sempre a estudar pelas reações envolvendo aldeídos e cetonas. Essa sigla aqui, ACA, né, que eu vou usar nessa aula, é adição condensação aldólica. Vou comentar sobre 3 tipos, tá? A adição condensação aldólica não cruzada, a adição condensação aldólica cruzada e a adição condensação aldólica direcionada em meio básico. Porque, como eu falei, normalmente o meio básico é mais adequado para fazer essas reações de condensação aldólica. É possível fazer em meio ácido? É, mas não é muito comum. Você só faz em meio ácido quando não dá o meio básico. Bom, o que é uma adição de condensação aldólica não cruzada? É quando um composto carbonílico, normalmente aldeído ou cetona, condensa-se com si mesmo. Por exemplo, se você tratar acetona com hidróxido de sódio em meio básico, o produto que você vai ter vai ser o produto de condensação aldólica da acetona com ela mesma. E como ela tem hidrogênios alfa dos dois lados, a reação vai ocorrer dos dois lados. Então, o seu produto final vai ser esse daqui, vai ser essa dienona aqui. E energeticamente vai ser muito favorecido, como eu já expliquei, que a enona é sempre favorecida por ser um sistema conjugado. Então, se a reação puder termodinamicamente ir para o caminho da cetona, ela vai, porque termodinamicamente, cetona não, desculpa, a enona é muito mais estável termodinamicamente. Então, parar no aldol é muito difícil, né? Numa próxima aula eu vou mostrar os métodos que nós usamos para parar a reação no aldol. Então, a ACA não cruzada, né, a adição condensação aldólica não cruzada, nada mais é do que a cetona ou o aldeído condensar-se, né, fazer a reação de adição condensação aldólica com ela mesma. Então, vamos olhar aqui o mecanismo, né? A acetona, na presença de hidróxido, do íon hidróxido, vai formar o enolato. Vai ocorrer aqui a enolização em meio básico. O enolato vai atacar o enolato formado de uma acetona, de uma molécula de acetona, né, ou propanona, vai atacar outra molécula de propanona, vai fazer o aldol em forma básica. Esse aldol vai reagir com essa água formada aqui e vai gerar outra molécula de hidróxido, formando o aldol e o íon hidróxido. Esse aldol não é isolado porque a molécula continua tendo um hidrogênio alfa aqui, que vai reagir com o hidróxido, vai formar outro enolato, agora o enolato do aldol, e aí, por uma reação do mecanismo E1CB, essa carga negativa vai formar a ligação dupla carbono-carbono e eliminar outra molécula de íon hidróxido, formando a enona, a primeira enona. Só que por que a reação não para aqui? Porque ainda tem hidrogênio alfa desse lado e íon hidróxido. Então, vai ocorrer uma segunda enolização. Esse enolato vai atacar outra molécula de propanona, vai formar outro aldol em meio básico, que vai ser neutralizado por uma molécula de água. E aí, essa molécula de hidróxido formada nessa etapa vai formar outro enolato, que vai formar outra ligação dupla e eliminar outro íon hidróxido. Então, aqui você tem a formação da enona, né? Tudo isso daqui é muito energeticamente favorecido, então o seu produto final vai ser esse. E por que a não cruzada? Porque aqui não tem como dar outro produto, porque você só tem a molécula de propanona para gerar enolato e você só tem a molécula de propanona para sofrer o ataque desse enolato. Então, chama a reação não cruzada por isso, que é uma molécula condensando-se com ela mesma. A
reação de adição condensação aldólica cruzada, ela não tem muita utilidade em síntese orgânica, tá? Por quê? Ela ocorre quando dois compostos carbonílicos diferentes condensam-se com si mesmo e com o outro. Sinteticamente, isso não é interessante, porque você vai ter mistura de produtos, e todo processo sintético é ideal que você não tenha mistura de produtos, para não ter que separar depois, ou para ter que fazer um processo muito complexo de separação. Então, por exemplo, se você reagir a acetona, né, a propanona com o propanal, e tratar isso daqui em meio básico, né, como na reação anterior, você vai ter como produto a estrutura, né, a dienona resultante do produto de condensação aldólica da propanona com ela mesma, a dienona resultante do produto de condensação aldólica da propanona com o propanal e o produto de condensação aldólica da acetona com o propanal e também, em menor quantidade, o produto do propanal com o próprio propanal, né? Isso daqui não é muito interessante sinteticamente, porque, como eu falei, você vai ter uma mistura de produtos. Então, a reação aldólica cruzada, ela é considerada um problema, não uma solução. Então, ela sempre deve ser evitada. Quando você precisa fazer reações em que você tem uma acetona e um aldeído, uma acetona e outra acetona, e você quer que exatamente um ataque o outro e evite esse problema, não dá normalmente para fazer em hidróxido de sódio, tem que se usar outras bases que em aulas futuras eu vou falar sobre isso. Um outro aspecto, né, é a chamada adição condensação aldólica direcionada. Como é que é isso? Né? Por que ela é direcionada? Ocorre quando dois compostos carbonílicos, normalmente aldeídos ou cetonas, condensam-se de modo que só um possua hidrogênio alfa e o outro não. Esse é o método de síntese preferido para sintetizar enonas aromáticas desse tipo aqui. Reparem só, por que ela é chamada de ACA direcionada, né? Adição condensação aldólica direcionada. Observe as estruturas. Se eu tenho acetofenona e benzaldeído, essa reação de adição condensação aldólica ela é direcionada, ou seja, ela só vai me dar um produto. Porque observa que a acetofenona, ela só tem hidrogênio alfa desse lado, né? Do lado do aromático não tem hidrogênio alfa, porque lembra que esses hidrogênios aqui aromáticos, além de serem hidrogênios betas, eles são hidrogênios aromáticos, ou seja, eles são muito pouco ácidos. O único hidrogênio enolizável que essa acetofenona tem é esse pedaço aqui, esse grupo metilo. Por outro lado, o benzaldeído ele não tem hidrogênio alfa nenhum, né? Esses aqui não são hidrogênios alfa e ele não tem hidrogênio alfa desse lado, porque aqui tem um hidrogênio, né? Esse hidrogênio não é ácido. Então, observem só, isso daqui, esses dois compostos em meio básico, você vai ter aqui o quê? Basicamente, só a formação de enolato da acetofenona, e o enolato da acetofenona poderia atacar ele mesmo? Até poderia, só que lembre-se que eu falei que em aulas passadas que o aldeído é mais suscetível ao ataque do enolato, né? Ele é mais reativo ao ataque do enolato do que a acetona, principalmente se você utilizar excesso de benzaldeído. Então, só a acetofenona gera enolato e ela vai atacar preferencialmente o aldeído e não outra molécula de acetofenona. Experimentalmente, como é que a gente resolve isso? Usando um excesso de benzaldeído, ou seja, o enolato, uma vez formado, ele vai ter a chance de encontrar muito mais outra molécula de aldeído do que uma molécula de outra molécula de acetofenona. E no final das contas, você vai ter aqui a enona, né, formada da adição da acetofenona no benzaldeído. Vamos olhar o mecanismo, né? Então, a primeira etapa, você tem a formação do enolato da acetofenona. Esse enolato ataca o benzaldeído, formando o aldol em forma básica, que reage com uma molécula de água, e então forma o aldol. O aldol, como eu já falei, ele não é isolado, né? Ele Por que que ele não é isolado? Porque ele continua tendo hidrogênio alfa aqui
E aqui nessa etapa forma outra molécula de hidróxido que vai abstrair outro próton aqui do hidrogênio alfa e vai formar aqui outro enolato, agora o enolato do aldol, e pelo mecanismo E1Cb, essa parte aqui esse par de elétrons vai fazer a ligação dupla e vai eliminar outra molécula de hidróxido, formando a enona. Então, por isso que ela é chamada adição condensação aldólica direcionada, porque você tem, escolhendo corretamente os seus reagentes, você consegue direcionar a reação para favorecer um produto em detrimento dos outros, né? Nesse caso aqui, o produto de condensação do enolato da acetofenona com outra molécula de acetofenona, se acontecer, ele vai acontecer em quantidades traços, né? Pela, por aquelas duas razões que eu falei. Primeiro, porque o aldeído já é mais suscetível ao ataque, né? Ele já é mais reativo frente a um enolato do que uma acetona, porque o aldeído só não tem estabilização pelos dois lados, e também porque experimentalmente nós compensamos isso jogando um excesso de aldeído. Então, se você tem mais moléculas de aldeído do que moléculas de acetofenona, o enolato, uma vez formado, ele vai ter uma chance muito maior de encontrar uma molécula de aldeído do que outra molécula de acetofenona para fazer uma adição aldólica não cruzada com ele mesmo, né? Bom, era isso. Nas próximas aulas eu vou continuar comentando sobre os métodos de como se faz para se parar no aldol, né? E também como se direcionar uma reação de adição-condensação aldólica diferente desse método que eu mostrei, tá? Por exemplo, se você tem a acetona e você quer parar no aldol da acetona com ela mesma, né? Isso vai ser assunto para as próximas aulas, porque aí existem bases e condições experimentais próprias para isso, mas isso vai ficar para assunto para outras aulas. Obrigado, bom estudo.